Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e estou aqui para a gente começar mais um vídeo que vai ser de uma certa forma um pós-jogo de ontem, mas também um retrato do que é o Botafogo nesse campeonato brasileiro comandado pelo Luiz Castro, né? Depois da derrota de ontem, a gente continuou se aproximando do Z4, né? Com números e desempenho nada esperados pela gente. Esperava, por exemplo, um Botafogo muito melhor nesse Campeonato Brasileiro do que nessa campanha que a gente vem fazendo. E hoje eu separei aqui no Instat, que é onde eu pego os dados, as estatísticas do Botafogo, do Campeonato Brasileiro, das análises, de tudo. Todos os números, né, só que são números bem detalhados, bem específicos do Botafogo no campeonato, pra gente comparar com os outros adversários. Se o Botafogo tá criando, se o Botafogo tá chegando no gol, se o Botafogo leva perigo ao adversário, enfim, tudo de maneira aprofundada. A gente vai analisar aqui o ataque do Botafogo nesse primeiro vídeo e vai ter um segundo vídeo analisando a defesa do Botafogo. Então, sem mais enrolação, já estou aqui com os números na tela e já vou colocar aqui para vocês acompanharem também. Antes de mais nada, já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar também na medida que eu for passando aqui pelos tópicos, para a gente ir analisando junto esse time do Botafogo. Bom, em primeiro lugar a gente tem uma tabela, né, com 3 parâmetros nesse primeiro momento, e a gente tem exatamente a equipe e do lado as suas estatísticas, né? E aí eu vou classificando para a gente ir comparando com as outras equipes. Então vamos lá. Primeiro índice de comparação é esse Index do Instat, que é o software que eu pego, que eu uso para analisar as equipes. E eles colocam, né, numa ordem aí, mais ou menos, de qual equipe merece estar e qual equipe vem desempenhando o melhor futebol em questão de números e desempenho, às vezes também, mas na maior parte de números. Eles colocam aí, né, o Botafogo como uma equipe com 210, bem próxima da galera da parte de baixo, né? Praticamente a gente aí é o 14º colocado, assim como na tabela do Brasileiro. É algo que costuma ser bem próximo ali até da realidade do que é o campeonato. Então a gente ocupa essa posição. E agora eu já quero fazer a primeira análise, primeira classificação, vocês vão ver aqui agora, a respeito dos gols. Então, já está classificado entre as equipes que mais fazem gols no campeonato. O Botafogo é a 17ª equipe em gols, né? Mostra aí para vocês que a média por time no campeonato é de 27,3, ou seja, estamos 5 gols abaixo da média do campeonato brasileiro, né? Um número que eu considero baixo. Um número de 22 gols em 24 partidas é um número baixo. A gente está à frente só de América Mineiro, Juventude e Cuiabá. Ou seja, isso escancara que o Botafogo é uma equipe que tem dificuldade para fazer gols. O Coritiba tem mais gols, o Ceará, o Goiás, o Atlético Goianiense, o Avaí, o Fortaleza. Todas essas equipes eu considero abaixo do nosso nível. E a gente está com um déficit nessa questão de gols. Né? E direto nessa questão de gols, a gente já vai logo para as chances de gol, que é o que eu vou classificar aqui agora também. E vocês vão ver que o Botafogo também não tem um excelente desempenho nesse quesito. A gente tem o Palmeiras, por exemplo, liderando com 169 chances de gol. A média do campeonato é de 116 chances de gol. O Botafogo tem 110. Mais uma vez, né, atrás de times que eu considero mais fracos, né, como por exemplo o Atlético Goianiense, que tem até uma média alta, o Ceará, América Mineiro, próprio Fortaleza, né? E aí a gente vê como o Botafogo não está bem posicionado nesses quesitos, né? Nesse sentido a gente é o 14º novamente na tabela, o que é prejudicial. É prejudicial, escancara a nossa real posição do campeonato, que a gente tem produzido. Então o Botafogo é uma equipe que produz poucas chances de gol, uma equipe que faz poucos gols, e a gente vai começando a ter uma noção do que é esse ataque do Botafogo, né? O que é esse ataque do Botafogo no campeonato. E eu já separei aqui novos números, né? Todos eles vão estar sempre destacados, né? Como com amarelinho, né? Para a gente ver de fato como é que tem um destaque para essa estatística que eu quero trazer aqui para vocês. E agora eu quero analisar as porcentagens de chances de gol. O que é isso? Quer dizer, as chances de gol que o Botafogo converteu. Né? Como é que é esse sucesso nessas chances de gol? E mais uma vez, um desempenho de 17º colocado, um desempenho de time rebaixado no Brasileiro. 20% apenas. E aí lá em cima a gente começa a ver algumas equipes, como por exemplo o Goiás, que é a melhor equipe em aproveitamento, né, dessas chances de gol. Isso diz muito sobre o Pedro Raul, né, centroavante deles lá, que teve uma passagem por aqui, porém saiu da equipe para
por conta daquela questão toda do rebaixamento, do Botafogo precisar fazer dinheiro, o contrato dele mal arranjado. Enfim, ocupamos a 17ª colocação, quer dizer que o Botafogo cria chances de gol e não consegue converter. Muitos erros em finalização, muitos erros em conclusão dessas chances. Então, assim, mais um indicativo ruim, tanto dos jogadores quanto do técnico, porque quando isso passa a ser recorrente, passa a ser um problema do técnico também. Então, 20% é um número baixo, mais uma vez coloca a gente como uma das piores equipes do campeonato nesse desempenho ofensivo. E agora a próxima estatística que eu quero pegar aqui com vocês, né, é essa aqui, a de gols esperados. Para quem não sabe, gols esperados é uma métrica, né? É uma forma de você classificar as equipes, levando em consideração as chances que elas criam, né? A finalização, se tem um jogador perto, se tem alguém para travar, se o goleiro está na bola, se é perto da área, se é perto do gol, né? Quanto maior a chance de gol, maior o XG, maior a porcentagem de gols esperados. Ou seja, se um jogador chuta a bola em cima da linha sem goleiro, né, só empurra aquela bola em cima da linha sem goleiro, talvez seria 1 de XG, porque é uma métrica que vai de 0 a 1, certo? Por finalização. Só que em compensação, se a gente faz um gol do meio de campo, talvez vai gerar um 0,01, né, um 0,007 às vezes. Então, assim, é algo que mede o quanto a gente cria e as chances claras que a gente cria ou não. O que isso quer dizer, então, do Botafogo no campeonato, que eu vou fazer essa classificação aqui agora, como vocês podem ver na tela. O Botafogo é a segunda pior equipe, só está na frente do Juventude. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Botafogo é a segunda pior equipe em criação de chances claras de gol. Em criação de chances claras de gol, o Botafogo não se coloca em grandes chances, em grandes posições de marcar um gol. A maioria dos nossos gols são de jogadas que o gol esperado é baixo. Às vezes chutes improváveis, né, jogadas com finalizações de fora da área. Enfim, jogadas que têm um grau de dificuldade. O Botafogo parece que não cria o suficiente para ficar cara a cara com o goleiro adversário, por exemplo, e aí aumentar esse XG. Então, a gente tem 24,93 e está na frente somente do Juventude. E vocês podem ver todos os outros times e a média do campeonato, né, uma média de 31 praticamente, uma média abaixo, né? O Botafogo tem uma média muito baixa e é uma das equipes que menos cria nesse campeonato chances claras. Em contrapartida, o XG do oponente quer dizer que é o que a gente permite de chances claras de gol para o adversário. E aí a gente já começa a figurar lá em cima, né? Porque é uma estatística ruim. O Botafogo, então, tem um XG do oponente de 35, ou seja, eram, em tese, levando em consideração as chances claras, para terem feito 35 gols na gente no campeonato. E a gente teria feito 25, um saldo de menos 10, um saldo bem ruim, mais uma vez, para uma equipe no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo cede muitas chances também. Isso escancara o problema da defesa, que a gente vai abordar no outro vídeo, onde eu vou destacar as questões defensivas desses números. Enfim, em questão de XG, o Botafogo produz muito poucas chances claras, em compensação deixa o adversário em chances claras com uma tranquilidade, com uma maior recorrência, o que é bem prejudicial, porque nem ataque vai funcionando bem e nem a defesa vai funcionando bem. E aí a gente se encontra nesse impasse que a gente vive nesse momento do campeonato. E a próxima estatística aqui, que reflete em tudo isso, é a de pontos esperados. O Botafogo tem 19,9 pontos esperados na competição, eu vou classificar aqui pra gente. Isso quer dizer que era pra gente ser o penúltimo colocado nessa métrica de pontos esperados, do que a gente produz e do que a gente deixa os outros produzirem em cima da gente, né? 19 pontos 20 pontos, né? 19,9. 20 pontos é uma média muito baixa, muito baixa. A gente estaria em 19º colocado. Isso escancara como o Botafogo deveria, como o Botafogo não produz o suficiente, e às vezes os números até mascaram positivamente esse desempenho, como mascararam no primeiro turno, né? Então, assim, é algo bem crítico de se analisar. A gente é o penúltimo em pontos esperados no campeonato. E agora, em XG por finalização, voltando ao assunto XG, escancara também a gente ocupar a última posição, como a gente não cria chances claras. O Botafogo finaliza sem estar em excelentes condições de finalizar. Parece que o Botafogo finaliza por finalizar. Não cria uma jogada, uma situação de gol
que escancara essa possibilidade de finalizar. 0,08 por finalização é muito pouco. É muito pouco. Todas as equipes do campeonato têm uma média melhor que a gente. Ou seja, todas as equipes que finalizam em boas condições de marcar um gol. E isso está diretamente ligado à construção da equipe, à construção ofensiva da equipe, a como o Botafogo cria suas jogadas, como o Botafogo cria suas chances de gol. O Botafogo não cria chances claras de gol com frequência no campeonato. Tanto que é o último, atrás inclusive do próprio Juventude. Né? Então, mais uma estatística bem preocupante. Passando agora para cruzamentos, né? Eu vou classificar mais uma vez aqui para a gente ver. A gente consegue perceber como também o Botafogo não tem um bom aproveitamento. A gente está vendo aqui nesse vídeo que o Botafogo, em números e em chegadas ao ataque, o Botafogo não tem um bom aproveitamento. A gente merece, em tese, a posição que a gente ocupa na tabela. Né? O Botafogo não consegue criar, o Botafogo não consegue produzir e deixa os outros produzirem. Uma facilidade assustadora até. Então, vamos lá. 262 cruzamentos o Botafogo fez, uma das equipes que menos cruzam, uma das equipes que menos chega de fato a pisar nessa área com perigo. Né? E em contrapartida, né, em questão de cruzamentos precisos, os cruzamentos que o Botafogo acerta, a gente está em 16º. Uma equipe que não cruza e quando acerta, acerta muito pouco. Esse é mais um sintoma de como o Botafogo tem dificuldade. A gente enfrentou equipes que sofrem para tomar gols de bolas alçadas, principalmente o Juventude, por exemplo, e a gente não fez nenhum gol assim. A gente não explorou esse tipo de jogada. A gente tem laterais, né, principalmente pela direita, que tem um aproveitamento tenebroso em cruzamentos. O Saravia, por exemplo, é um deles. Né? Então, assim, o Botafogo não cruza. Não estou falando que tem que cruzar chuveirinho adoidado para cima da área. Mas o Botafogo não utiliza das fraquezas do adversário. O Botafogo não tem essa presença forte na chegada final, na hora de finalizar e marcar o gol. O Botafogo não consegue criar chances de muito perigo. O que é, mais uma vez, assustador em questão de produção ofensiva. E passando agora para a próxima métrica que eu quero trazer aqui, e essa aqui é bem curiosa. A gente vai analisar a quantidade de dribles. E a gente é a equipe com mais drible. A equipe com mais drible no campeonato é o Botafogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as equipes pressionam o Botafogo e os jogadores têm até uma qualidade técnica para se desgarrar dessa marcação. O problema é que muitas vezes não é em visão do gol. São dribles feitos no meio de campo, dribles para sair de uma pressão. São dribles que não chegam na parte final e acabam realmente produzindo chances claras de gol. E aí a gente pode ir até para os dribles certos. E o Botafogo também lidera com 474. Isso escancara como o Botafogo tem essa dificuldade. É a equipe que mais dribla no campeonato, é a equipe que mais acerta drible e mesmo assim não cria chances claras de gol. São dribles inúteis, são dribles para sair de uma pressão no meio de campo, são dribles para tocar para trás. Falta a questão de arriscar, falta a questão de construir e arriscar mesmo nesse terço final de campo. A gente viu isso ontem contra o Flamengo, com o Botafogo não conseguia chegar com perigo de fato na grande área. O Botafogo conseguia sair de pressão, driblava ali no meio de campo, mas não conseguia levar perigo de forma efetiva ao gol adversário, que é muito, mais uma vez, muito preocupante. Passando agora para a próxima métrica que eu quero avaliar aqui com vocês, é essa de entradas no terço final do campo. Né? O Botafogo ocupa aí a 12ª colocação, abaixo da média, são 900 entradas no terço final. Mais uma vez, para mim, um número baixo. Né? A gente vê times com menor elenco, com menor qualidade, que chegam mais. Né? E aí eu quero também, apesar de não ter sinalizado, eu quero colocar aqui para vocês também essas entradas na grande área. E a gente vai analisar daqui a pouquinho. Mas o Botafogo tem 900 entradas no terço final. Né? O que significa o quê? Mais uma vez, a gente não tem muita facilidade para chegar próximo da área do adversário, para levar um perigo mais eminente ao adversário. Então, escancara mais uma vez essa dificuldade. E em questão de entradas na grande área, 15º colocados na tabela, 305 chegadas na grande área, ou seja, uma equipe que ronda, cerca e não consegue atacar o adversário, não consegue colocar o adversário em situações de perigo. Isso se dá muito também pela lentidão na hora de rodar essa bola, na hora de ser também mais de correr mais o risco, de tentar um passe
que vai quebrar essa última linha de defesa, de ser mais criativo, de faltar talvez até uma qualidade daquele jogador que consegue fazer um passe e chegar atacando uma última linha. Como, por exemplo, o Lucas Fernandes conseguiu ontem, naquela jogada que o Vitor Sá ele acaba perdendo um escanteio nosso, que o Lucas Fernandes dá uma cavadinha, o Vitor Sá sai na linha de fundo, cruza, a zaga tira e na hora dele esperar, né, deixar a bola sair para escanteio, ele bota o pé de novo e a bola sai para um tiro de meta. Então, falta arriscar mais, falta ter mais qualidade nesse último terço. Muito preocupante, mais um nível, mais uma estatística que eu acho alarmante. E já encaminhando para a nossa reta final, eu quero destacar aqui o número de escanteios do Botafogo e o número de escanteios que geram finalização. Vamos lá, Botafogo, 18ª equipe em escanteios. O que significa o escanteio em si? Significa que você está criando, você está levando perigo perto da área do adversário. Muitas vezes que você finaliza e o adversário corta, muitas vezes que o adversário é obrigado a cortar uma jogada de perigo sua. E o Botafogo tem um número baixíssimo de escanteios, 18º no campeonato. 106 somente escanteios em toda a competição, 20 abaixo da média do campeonato. Quer dizer que o Botafogo, mais uma vez, não leva perigo. E quando tem esses escanteios ainda, esses poucos escanteios, o Botafogo é o 17º que gera finalização a partir desses escanteios, que gera de fato perigo. São 30 finalizações nesses 106 escanteios. Mais uma vez abaixo da média do campeonato, que chega ali a ser cerca de 37. Então, mais um dado que escancara essa falta do Botafogo de levar perigo, de saber chegar na área adversária, que mostra como o nosso ataque não está funcionando, nem a defesa, mas o ataque principalmente não está funcionando. Isso também mostra uma queda no número de gols bizarra nas últimas partidas. E como o Luiz Castro não conseguiu organizar esse time, apesar do elenco já estar mais qualificado do que muitas dessas equipes no campeonato, do que Juventude, do que Coritiba, do que Atlético Goianiense, do que Cuiabá, Ceará. Enfim, escancar as dificuldades do Botafogo de levar perigo. O último dado que eu quero trazer aqui para vocês é o número de pênaltis. É o número de pênaltis. O Botafogo tem 3 pênaltis marcados ao seu favor, abaixo também da média do campeonato. Mas, mais uma vez, escancara também essa questão de levar perigo ou não, porque para você ter um pênalti quer dizer que você está entrando na grande área do adversário, e o Botafogo não consegue fazer isso com muita facilidade, como a gente já mostrou na última estatística. O Botafogo teve 3 pênaltis apenas, né? É um número que infla o XG também, então se o nosso XG já é ruim, um pênalti é 0,75 nesse XG. Ou seja, diminui mais ainda essa criação de chances claras de gol, já que o pênalti é uma chance claríssima de gol, levando em consideração toda a circunstância que envolve um pênalti. Então, assim, acho preocupante demais essa produção ofensiva do Botafogo. Queria trazer esses números aqui com vocês para a gente comparar. Quero saber o que você acha nos comentários sobre esse desempenho. Se está mais claro como o trabalho do Luiz Castro é abaixo, como o trabalho do Luiz Castro é ruim em produção ofensiva, como a gente realmente não produz o que a gente deveria. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe nos comentários o que você acha. Se você realmente agora tem mais certeza que o Luiz Castro precisa sair, que o Luiz Castro é o principal problema do Botafogo ou não. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, né? Um forte abraço, até a próxima e fui!